Nesta jogada, o jogador número 3 fica próximo da bola. O jogador número 2 posiciona-se um pouco à esquerda. O jogador número 4 fica aproximadamente na linha da bola, próximo à área na marca do pênalti. E o jogador número 5 na área próxima ao segundo pau. Pouco antes da autorização do árbitro, o jogador número 3 desloca-se para o fundo da quadra do lado direito, em direção ao segundo pau. O jogador número 4 avança para a direita, próximo à linha da área. E o jogador número 5 inicia seu deslocamento, passando pela frente do jogador número 3, indo de encontro com a bola. Ao sinal do árbitro, o jogador número 2 desloca-se para cobrar o tiro livre, passando a bola para o jogador número 4 finalizar de frente para o gol. Nesta jogada, os jogadores número 3, 2 e 4 formam nessa ordem uma fila de frente para a bola, e o jogador número 5 fica atrás da barreira adversária. Ao sinal do árbitro, o primeiro da fila, o jogador número 3, desloca-se passando pela bola sem tocá-la para bloquear o defensor da barreira, do lado direito. Simultaneamente, o jogador número 2 desloca-se em direção à bola. O jogador número 5 desloca-se para o lado direito da quadra e o jogador número 4 inicia seu deslocamento em direção ao jogador número 5 do lado direito da quadra. Em seguida, o jogador número 2 faz o passe para o jogador número 5 e desloca-se em sua direção. O jogador número 5 recebe a bola e a passa para o jogador número 4. O jogador número 2 faz um corta-luz, deixando a bola para o jogador número 4 finalizar a gol. Nesta jogada, os jogadores número 3, 4 e 2 formam nesta ordem uma fila de frente para a bola e o jogador número 5 próximo ao primeiro pau. Ao sinal do árbitro, o primeiro da fila, o jogador número 3, desloca-se passando pela bola sem tocá-la em direção ao primeiro pau. Simultaneamente, o jogador número 4 desloca-se passando pela bola sem tocá-la em direção ao segundo pau. O jogador número 2 desloca-se em direção à bola. E o jogador número 5 desloca-se para o lado direito da quadra, levando seu marcador. Em seguida, o jogador número 2 faz o passe para o jogador número 3, que passa a bola para o jogador número 4 finalizar a gol. Nesta jogada, o jogador número 2 fica próximo da bola. O jogador número 3 posiciona-se ao fundo da quadra do lado direito. O jogador número 4 fica junto ao defensor da barreira do lado esquerdo. E o jogador número 5 posiciona-se aberto pelo lado esquerdo da quadra. Ao sinal do árbitro, o jogador número 2 passa a bola para o jogador número 3. Simultaneamente, o jogador número 4 avança em direção ao primeiro pau por trás da barreira. Então o jogador número 3 passa a bola para o jogador número 4 finalizar a gol.
Iniciando a partir da formação 2-1-1, o jogador número 3 desloca-se em diagonal para o lado direito da quadra, com opção de passe. Simultaneamente, o jogador número 4 retorna para ocupar a posição do número 3. Neste momento, o jogador número 5 desmarca-se e desloca-se para receber a bola do lado esquerdo, na altura da meia quadra. No momento que o jogador número 5 recebe o lançamento do goleiro, o número 4 desloca-se pelo meio da quadra para receber a bola e passá-la para o número 3. O jogador número 3, em posse da bola, deve conduzi-la e passá-la para a finalização do jogador número 5, que se deslocou para o segundo pau. Iniciando a partir da formação 2-2, o jogador número 4 desmarca-se e vem pelo centro da quadra receber um lançamento curto do goleiro. Quando o número 4 recebe a bola, o jogador número 2 desmarca-se para receber o passe. Neste momento, o jogador número 3, aproveitando o espaço deixado pelo número 4 e seu marcador, desloca-se em velocidade paralelamente à linha lateral para receber um passe do número 2 no espaço vazio. O jogador número 2, ao receber a bola e conduzir em direção ao gol, terá a opção de finalizar ou ainda passá-la ao jogador número 5, que se deslocou para o segundo pau. Iniciando a partir da formação 2-1-1, porém com o pivô posicionado do lado esquerdo da quadra, o jogador número 4 desloca-se a fim de bloquear o marcador do número 5. Neste momento, o número 5 aproxima-se sem marcador no meio da quadra para receber o lançamento do goleiro. Quando a bola saiu da mão do goleiro em direção ao jogador número 5, o jogador número 3 imediatamente desloca-se em diagonal para o meio, a fim de receber o passe do jogador número 5. O jogador número 5 poderá finalizar a gol ou até mesmo passar a bola para o jogador número 4, que entra pelo lado esquerdo. Iniciando a partir da formação 2-1-1 avançado em relação ao espaço de jogo. Simultaneamente, o jogador número 2 desloca-se em diagonal para o fundo da quadra, do lado direito. O jogador número 4 desloca-se em direção ao marcador do número 3. E o jogador número 5 ocupa a posição do número 4. O goleiro realiza um lançamento para o número 5. Neste momento, o número 3, que teve seu marcador bloqueado pelo número 4,
aproxima-se do número 5 para uma tabela. Assim que o jogador número 3 devolve a bola ao número 5, este deve passá-la ao jogador número 2 no segundo pau. Iniciando a partir da formação 2-2, o jogador número 2 desmarca-se e recebe o lançamento curto do goleiro. Simultaneamente, o jogador número 4 desloca-se em diagonal para o fundo do lado esquerdo da quadra, e o jogador número 5 desmarca-se e aproxima-se do número 2 para tabelar. Porém, o jogador número 5, ao se aproximar do número 2, tendo em vista a presença de seu marcador, faz uma rápida mudança de direção e desloca-se para receber o passe do número 2 na paralela. Ao receber o passe e conduzi-la, o jogador número 5 passa a bola para o número 4 no segundo pau para finalizar a gol. Iniciando a partir da formação 2-1-1, o número 2 desloca-se em diagonal para o lado esquerdo da meia quadra de defesa. Simultaneamente, o número 4 ocupa a posição do número 2 e o número 5 desloca-se para o lado direito da quadra. Quando o goleiro faz um lançamento curto para o número 4, o número 3 desloca-se para o meio da área e o número 2 ocupa a posição do número 3. O número 3 aproxima-se do número 4 e faz uma rápida mudança de direção, deslocando-se para o lado esquerdo da quadra, nas costas de seu marcador, e recebendo um passe do número 4 no espaço vazio. O número 3 recebe e passa para o número 5, no segundo pau. Iniciando a partir da formação 2-1-1, porém com o pivô posicionado do lado esquerdo da quadra, o número 4 desmarca-se, vem pelo centro da quadra, recebe um lançamento curto do goleiro e passa de primeira para o número 2, indo para o fundo do lado direito da quadra. Quando o número 2 recebe a bola, o número 5 faz o mesmo deslocamento do número 4. Porém, o jogador número 2, percebendo a movimentação do jogador número 5, passa-lhe a bola com um passe forte
e este faz o corta-luz, deixando a bola chegar até o jogador número 3, que se deslocou em velocidade paralelamente à linha lateral para receber a bola à frente. Simultaneamente, o jogador número 4 vai para o segundo pau, onde recebe o passe do número 3, finalizando a gol. Iniciando a partir da formação 3-1, simultaneamente ao lançamento curto do goleiro para o número 3, o número 2 desloca-se para a esquerda a fim de bloquear o marcador do número 4. Quando o número 3 recebe a bola, o número 4 aproxima-se deste para receber um passe vindo de encontro à bola. Neste momento, o número 5 aparece para receber o passe de primeiro do número 4, que se jogador número 4. Quando a bola chega ao número 5, o número 4 aproxima-se deste e recebe um passe de primeira. O jogador número 4, ao receber a bola também de primeira, passa para o número 2, que desloca-se em velocidade paralelamente à linha lateral esquerda. O jogador número 3 projeta-se pela direita ao ataque. O número 2, recebendo a bola, passa para o número 3 no segundo pau.
Iniciando a partir da formação 4-0, na altura da linha frontal da área de meta. O jogador número 5 desloca-se em diagonal para o lado esquerdo da meia quadra de defesa, enquanto o número 3 desloca-se lateralmente para a direita ao lado da área. Neste momento, o goleiro executa um lançamento curto para o jogador número 3 e, simultaneamente, o número 2 dá um passo à frente a fim de criar um pequeno espaço entre ele e a linha da área para o deslocamento do número 4. O jogador número 4 então desloca-se em velocidade, aproximando-se do número 3 para fazer uma tabela. O número 3 recebe a bola à frente e passa para o número 5 no segundo pau. Iniciando a partir da formação 3-1 não convencional, ou seja, o jogador número 2 do lado esquerdo ao lado da área, o número 4 do lado direito da área, o número 3 um pouco à direita do número 2 e ligeiramente avançado em relação a este, e o número 5 no lado esquerdo na altura da linha central da quadra. Aproveitando o pequeno espaço existente entre a linha da área e o posicionamento do número 3, o número 2 desloca-se para receber o lançamento curto do goleiro, à frente da sua área. O jogador número 2 passa para o número 4 e desloca-se para o lado direito da meia quadra de defesa. Simultaneamente, o número 3 troca de posição com o número 5. O número 4 recebe a bola e passa para o número 5, que passa para o número 2. Esse se aproxima para de primeira dar um passe no espaço vazio para o número 3 finalizar a gol. Iniciando a partir da formação 3-1 não convencional, ou seja, o número 2 do lado esquerdo ao lado da área, o número 4 do lado direito, o número 3 um pouco à direita do número 2 e ligeiramente avançado em relação a este, e o número 5 no lado esquerdo na altura da linha central da quadra. Aproveitando o pequeno espaço existente entre a linha da área e o posicionamento do número 3, o número 2 desloca-se para receber um lançamento curto do goleiro à frente da sua área. O jogador número 2, após conduzir um pouco a bola, faz um passe solado para trás para o número 3, que se desloca para receber o passe. O jogador número 2 desloca-se em velocidade para o meio da quadra, fazendo uma mudança de direção e criando um espaço lateral para o passe do número 3. Recebendo o passe, o jogador número 2 conduz e passa a bola para o número 5 no segundo pau.